Nosso programa saiu do estúdio para conversar sobre o futuro do Brasil e do Rio de Janeiro com o economista e consultor de empresas Ricardo Amorim. Ele é um dos debatedores do programa Manhattan Connection e colunista da revista Isto É. A análise feita pelo nosso entrevistado é muito positiva para o país e para o Estado. O Rio em Foco está no ar. Durante muitos anos, o Brasil foi o país do futuro. Hoje é a sexta, já a caminho de se tornar a quinta maior economia do mundo. O que mudou? Que caminhos percorremos para chegar a esse patamar? Ele foi condenado a chegar. A gente não chegou porque, de repente, a gente fez a lição de casa para que chegasse. Quer dizer, os problemas históricos brasileiros, que são muito conhecidos, problema de educação, de saúde, de infraestrutura, carga tributária, burocracia, nada disso foi resolvido. A gente continua tendo esses problemas. Em alguns casos houve pequenos avanços, em outros nem isso, houve em alguns até regressões. Apesar disso, o que aconteceu é que o crescimento do Brasil dobrou. Ele dobrou porque as condições externas passaram a nos empurrar a crescer. Com elevação do preço do que o Brasil vende, que são as matérias-primas que o Brasil exporta, ao mesmo tempo redução do preço do que o Brasil precisa comprar lá fora, particularmente produtos manufaturados, eletroeletrônicos, capacidade de trazer dinheiro mais barato para financiar consumo e investimento aqui, porque a taxa de juros no mundo caiu, isso ajudou a ter essa explosão de crédito e consumo e também de investimento aqui. E por fim, por uma questão de reversão em fluxo de talentos. Como o Brasil era um lugar que não gerava oportunidades, as pessoas mais capazes iam embora. Elas tinham melhores chances fora e elas passaram a voltar. Eu, inclusive. As outras que voltaram são muito melhores do que eu, mas eu, inclusive. E o último ponto foi uma questão demográfica. O Brasil está num momento favorável, que é quando tem muita gente em idade de trabalhar e menos gente para ser sustentado, ou seja, menos crianças, menos idosos e mais gente trabalhando. E um outro ponto, mais gente na fase mais produtiva, porque via de regra, quando as pessoas começam a trabalhar com 20 e poucos anos, falta experiência. Quando elas têm 60 e muitos, elas estão no final de carreira, falta energia. O meio do caminho é onde tende a ser a fase mais produtiva e é onde a maior parte da força de trabalho brasileira está hoje e estará nos próximos 15 anos. A soma disso tudo faz com que o Brasil cresça apesar do Brasil. A tendência é que essa fase de crescimento se prolongue. O que podemos fazer para aproveitar as oportunidades que vão surgindo pelo caminho? O Brasil se tornou uma das locomotivas mundiais. Na última década, na realidade, comparando o PIB em dólar de cada país do planeta em 2000 com o PIB em dólar hoje, o Brasil foi o terceiro país do mundo que mais cresceu. E é esse crescimento que gera oportunidade de negócio. E nesse sentido, a gente pode considerar que para a comunidade empresarial, o Brasil já é hoje a terceira economia do planeta. Isso significa geração de oportunidade, mas significa também mais competição. Então, uma das coisas que tem acontecido e que deve continuar é que as empresas de fora cada vez mais querem vir para o Brasil, porque esse consumo no Brasil gera oportunidade de negócios que elas querem aproveitar, estão vindo para aproveitar. E mais competição, por sua vez, faz o seguinte: historicamente, o Brasil era um país onde os volumes de negócios eram médios, mas as margens que as empresas tinham eram muito elevadas. O que aconteceu nos últimos anos e deve se intensificar? As margens ficam muito menores com essa competição maior, com a apreciação do real, que também faz com que o produto estrangeiro chegue mais barato no Brasil, com essa entrada de produtos chineses, e por outro lado, as pessoas têm chance de vender muito mais produtos e serviços. Então quem vai conseguir se dar bem nisso é quem for capaz de segurar custo para que a margem não se aperte demais e com o ganho de volume acaba mais do que compensando em alguns casos a perda de margem. O cenário otimista é favorável também para os empreendedores. Segundo pesquisa publicada pela revista The Economist, o país é o primeiro entre as 30 maiores economias mundiais. O que quer dizer que o percentual da população que empreende é o maior entre as 30 primeiras economias do mundo. Hoje o Brasil, o número de empreendedores em relação ao tamanho da população, ou seja, o percentual da população que é empreendedora no Brasil, hoje é o mais elevado entre as 30 maiores economias mundiais. O que aconteceu nos últimos anos? Muita gente que antes não tinha opção, quer dizer, ia trabalhar numa empresa porque a opção era ou eu pego meu trabalho na empresa ou eu não vou pagar as contas.
Quando o Brasil começa a crescer, ele gera oportunidade. É muito mais fácil um empreendedor dar certo com a economia crescendo do que sem a economia crescer. Então, a partir daí, muito mais gente começou a arriscar. E teve um segundo aspecto que eu acho que foi também muito importante, ligado a essa questão de empreendedorismo, que é não só o Brasil começou a gerar mais oportunidade, mas, em particular, o que cresceu muito foi a renda da população de renda mais baixa, que muitas vezes não é atendida pelas grandes empresas. Então, esse pequeno empreendedor tende, muitas vezes, a estar em locais mais pobres e consegue atingir consumidores que antes não podiam consumir e que agora podem. Esse crescimento também ajudou nesse movimento de empreendedorismo. O resultado foi, primeiro, aumentou o número de empreendedores no Brasil e, mais do que isso, aumentou a sobrevivência dos empreendedores. Porque em qualquer lugar do mundo tem uma parcela grande de empresas que nascem e morrem em seguida. A taxa de sobrevivência de empresas no mundo inteiro por mais de 5 anos é inferior a 50%. Em outras palavras, mais da metade das empresas que são criadas, menos de 5 anos depois, elas morrem. O ponto é, segundo dados do Sebrae que vão até 2009, o Brasil já foi um dos países onde a taxa de sobrevivência foi maior. Eu tenho certeza que quando saírem os dados dos últimos anos, com o aprofundamento da crise na Europa, onde alguns países ainda tinham uma taxa de sobrevivência maior que a brasileira vai ser a mais elevada entre as principais economias do mundo. O que significa o seguinte: a chance de empreender nunca foi tão boa. A chance de alguém montar um negócio e dar certo no Brasil é a maior da história brasileira e hoje é a maior no mundo. É aí onde estão as oportunidades. O cenário nacional é auspicioso, promissor. O que teremos que fazer para que o país possa ser considerado definitivamente uma democracia do primeiro mundo? Nosso papo com Ricardo Amorim continua no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.